programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. E neste terceiro bloco nós continuaremos conversando e debatendo com o reitor da UERN, a própria universidade, a importância da universidade para a nossa sociedade. E neste bloco nós temos perguntas, dúvidas dos nossos telespectadores, mas antes eu gostaria de fazer uma observação aqui para quem está nos assistindo. Maria José, do Santa Delmira, Adriana Cristina, no Parque das Rosas, Edilson Moraes e Tércia Silveira, Kélia Fernandes e Henrique Mota, no Abolição 2. Eles estão parabenizando a todos da equipe, estão nos assistindo e nós gostaríamos de agradecer a participação de vocês. Continuem nos assistindo e mandando perguntas também. Tem muito mais gente aqui para a gente registrar aqui rapidinho, né? Tem a nossa amiga Francisca, do Santo Antônio, está lá ligada. Tem minha amiga Adriana Bremer, que está hoje aniversariando, né? Está lá assistindo nosso programa junto com Antônio Domingos, com Lima Neto, com Ana Lívia. Muita gente assistindo, todos os locais de mostrar o programa Cidadania veio para ficar. Está na boca do povo o programa. Programa leve, solto, discutindo efetivamente cidadania. E muita pergunta, né, Joyce? A gente já vai começar as perguntas, mas parece que a pergunta mais importante você vai fazer agora, né? Que casou junto com a pergunta dos nossos participantes. Diga aí com essa pergunta. Nossos telespectadores perguntaram já, mas já estava dentro da nossa pauta, do nosso debate, o tema greve, né? A UERN, ela está há pouco mais de 120 dias em greve, né? A greve que foi deflagrada em 25 de maio deste ano, né? Os servidores, os técnicos administrativos, né? Reivindicando alguns pleitos e, infelizmente, é um recorde que a UERN bateu e que ninguém gostaria de ter batido, não é verdade, reitor? Mas nós aproveitamos o aniversário da UERN, esses 47 anos, para fazer uma reflexão e um momento também de mobilização em defesa da UERN, relacionado à importância da UERN. Então, como foram feitas muitas perguntas relacionadas à greve, nós gostaríamos de saber em que patamar estão hoje as negociações, como está o andamento da greve e se há efetivamente uma data de fim. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ela tem sim esse recorde negativo de greves, mas todos nós que passamos pelos bancos da universidade, tanto como aluno, como fazemos parte como professor e técnico, sabemos da necessidade de algumas manifestações, de algumas lutas, de alguns movimentos em prol da educação. Nós que participamos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, estamos realmente, como disse no meu próprio discurso, a gente teve uma compreensão muito grande nesses últimos anos, pois o investimento da universidade, aquele recurso para a construção de residências universitárias, de restaurantes universitários, de readequação dos nossos prédios, pois temos prédio construído há quase 40 anos, há mais de 40 anos, esses recursos estão cada vez menores. Para você ter ideia, em 2014, do governo do estado, a gente recebeu R$1.100.000, né? Então, com R$1 milhão não dá para fazer muita coisa. Paralelo a isso, nós temos uma série de exigências, como a questão de acessibilidade, como a questão dos projetos de incêndio. E a universidade ela é muito extensa, muito ampla. Então, fazer um projeto de incêndio de todos os prédios da universidade fica hoje quase impossível com os recursos que nós temos. Fazer um projeto de acessibilidade fica quase impossível, até mesmo porque nós temos que priorizar o ajeite daquela sala que está rachando, porque o prédio é antigo. Uma outra coisa é a questão de custeio. Foi colocado aqui, nós tivemos 10 milhões, em 2014 nós gastamos 11 milhões, agora 5 milhões e meio do governo do estado. 4 milhões e meio, 5 milhões e pouco de convênios. Então, os recursos que vêm do mantenedor são cada vez menores para essas rubricas de custeio e investimento. O que ainda se tinha era um reajuste, uma reposição no salário que vinha defasado e ele chegou a um patamar realmente equivalente aos das federais e que se a gente deixar, em 1, 2 anos, você já perde esse ajuste desse salário. Então, é ruim parar, tem um prejuízo sim, o calendário acadêmico fica totalmente comprometido, como na LDB mesmo diz, o calendário acadêmico independe do calendário civil. O bom é que em janeiro todos nós estejamos de férias, mas isso é o ideal.
Mas a gente tem que fazer essas lutas e o que eu digo sempre é o seguinte, essa não foi a primeira greve e infelizmente não será a última, porque se coloca como um patamar saúde, segurança e educação. Todo mundo coloca como prioridade, só que saúde e segurança são prioridades, são emergenciais, são imediatos. Já a educação é preventivo. Então essa prevenção, esse trabalho tem sido deixado em segundo lugar. E quem passou lá, como você, Joyce, sabe do empenho dos técnicos administrativos, do empenho dos professores, que é o que eu sempre digo. Pode faltar tudo na UERN, mas todo mundo esnoba a qualidade de seus professores. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte, não sei quando a greve vai acabar, isso depende sim das assembleias dos sindicatos e eles que definem. Não sei o que dizer de diferente, porque nós temos sido bem transparentes quanto a essa proposta. E fizemos nesses 2 anos de gestão toda uma redução na folha de pagamento para que essa reposição de 12%, depois de 10 anos, não precise de suplementação na rubrica de folha. Imagina, os 12% de reposição não vai aumentar o orçamento aprovado na lei orçamentária anual. Agora, nós temos aí um impedimento, pois o Estado está acima do limite legal definido na lei de responsabilidade fiscal e esperamos sim que haja uma alternativa, que haja um entendimento. Queremos voltar já a discutir com o governador do Estado, devemos ter até a próxima semana uma reunião para a gente ver que encaminhamentos deverão ser feitos para que os sindicatos convoquem suas assembleias e possam deliberar sobre o fim ou não da greve. Reitor, várias pessoas aqui fizeram perguntas nessa linha que Joyce colocou. Eu vou registrar aqui, para você ver como tem várias pessoas também, de alguma forma, tristes com o que está acontecendo. Eu acredito que o sentimento que mais define tudo que está acontecendo para a população, talvez até para o próprio governo, para os professores, para os técnicos administrativos, e eu, evidentemente, não posso negar que sou diretamente interessado nesse processo, mas nem por isso me tira, vamos dizer, o dever de falar como professor, de falar como cidadão. As pessoas perguntam a Rosa do Nova Betânia os prejuízos para os alunos afetados pela greve, como é que o senhor vê isso? A sua análise sobre a greve você acabou já fazendo, foi a nossa amiga Maria do Boa Vista, e também o Júnior do Abolição 1, como estão as negociações. O que me assusta, Reitor, e evidentemente eu não tenho, eu até lhe disse que fiquei, vamos dizer assim, não é por fora de tudo que está acontecendo nesses 4 meses. É porque eu vou lhe ser franco, eu já me envolvo em diversos problemas, vamos dizer, polêmicos. Eu me envolvo nessa minha luta, nesse meu combate à corrupção. E eu, evidentemente, já falo contra muitas pessoas e bato em diversos interesses. E nesse caso eu fiquei um pouco distante, em que pese estar subscrevendo, compartilhando, como professor da Faculdade de Direito, participando, colocando meu nome. Fiz, inclusive, um depoimento para a TV UERN sobre a importância da nossa instituição. Mas eu entendo que hoje, estando aqui fazendo esse programa, eu preciso enfrentar e preciso lhe perguntar sinceramente como é que o senhor está vendo, porque eu não acompanho, até que ponto? O direito de greve eu sei que não é absoluto, tá? Eu sempre bato nessa tecla, nada é absoluto e até o direito de greve não é. O Estado dá a entender, fala toda essa questão da responsabilidade fiscal, traz toda essa dificuldade que nós estamos tendo, mas eu queria que o senhor nos passasse, o senhor está aí no meio, né? O senhor está justamente, é professor, é reitor, é sensível ao que os técnicos e professores estão colocando e vê o Estado falando dessa dificuldade. Agora, nesses 4 meses, será que não está faltando algo de, por exemplo, se sentar na mesa de negociação, como, por exemplo, são feitos em outros países, é uma realidade, e só sair da mesa de negociação quando sair um acordo? Porque parece que todo mundo está prejudicado. São 4 meses, os alunos aí, talvez a reposição esse ano esteja acabado, e a gente conversa, volta. Parece que está conversando um pouco e o tempo está passando. Essa é a impressão, eu não tenho dados sobre isso, eu queria que o senhor se manifestasse sobre essa minha colocação. Pronto. A universidade, ela fez esse trabalho, como eu disse, e cabe dentro do seu orçamento. Em maio, depois de algumas conversas já, tivemos uma reunião e a pergunta feita formalmente ao consultor do Estado foi o seguinte: a universidade poderia, por ato próprio,
conceder essa reposição e a negativa veio. Toda a reposição salarial tem que ser um projeto submetido pelo Executivo à Assembleia Legislativa e aprovado e sancionado, né, pelo governo do Estado. Em seguida, depois de várias conversas e tal, nós tivemos uma discussão com o consultor-geral do Estado, Dr. Eduardo Nobre. E lá colocamos o demonstrativo contábil para o que fizemos em 2015. E foi atestado pelo consultor dizendo o seguinte: esse demonstrativo contábil atesta que foi feita uma redução e essa redução pode ser colocada em caso da reposição. Em outras palavras, você fazendo essa economia, você dá mais margem de dinheiro para que parte do pleito dos técnicos e professores... Pronto, quanto de economia foi feito? 12%. Certo. Então eu posso dar esses 12%. Isso ficou atestado. E os anos seguintes? Os anos seguintes a gente mostrou que estava colocando já num plano plurianual, que é um projeto que o governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa para que se planeje o Estado não somente através de ano após ano com a lei orçamentária anual e a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas que se tenha um planejamento a médio prazo. Então, ficou atestado e a mensagem foi pronta para ser enviada à Assembleia. Não sei o que aconteceu, que essa mensagem não foi. Em seguida, tivemos uma reunião com a chefe da Casa Civil, Tatiana Mendes Cunha, e o Procurador-Geral do Estado, Dr. Wilk, e mais uma vez saímos de lá para irmos à Procuradoria-Geral e apresentar esse demonstrativo contábil, pois ainda existiam algumas dúvidas. Chegamos lá e apresentamos. Recebi como retorno, feedback da Procuradoria o seguinte: a reposição está comprovada, agora pela complexidade do caso estamos encaminhando à Controladoria. Isso faz uns 15 dias. Então tão logo eu soube que foi para a Controladoria, fiquei provocando o controlador Ricardo para ter uma resposta. E, infelizmente, até hoje eu não tive essa resposta, nem eu, nem os sindicatos, nem ninguém. Então, quando se fala, doutor Evaldo, de sentar e encontrar uma alternativa para que saia lá de um acordo, é isso que eu imagino que todos nós queremos. Só que a gente não tem conseguido êxito nessas reuniões. Então, as reuniões, o reitor vai só com sua equipe, o reitor vai com os sindicatos vai com o governo coloca algum membro da equipe, mas lá na hora que se chega... Na hora do pega pra capar. Na hora que se chega, se apresenta, diz, então apresente isso, se der certo a gente manda. Aí a gente volta. Quando volta, não envia. Não acontece isso. E ficam vários boatos, vários disse-me-disse, várias questões na internet que a gente tem visto, que parece que quando a gente sai lá de Natal, isso pega fogo lá em Natal. Então isso tem prejudicado muito. Agora eu acredito muito na seriedade e na sinceridade e no querer do governador de resolver. Tenho certeza do nosso trabalho e a gente chegou a hora de apresentar esse fim dessa solução. Quanto ao calendário, a reposição, ela, como eu disse, o calendário acadêmico independe do calendário letivo, do calendário civil. Então existe uma retomada das atividades com muitos prejuízos, como perguntado aí. Esses prejuízos, imagina um conteúdo que você viu em maio, em abril e ter que fazer uma prova agora em outubro. Então, realmente, a gente vai ter que se desdobrar para minimizar esses prejuízos. Qual a análise da greve? Mais uma vez eu digo, eu não queria ser o reitor da maior greve. Eu trabalhei 2 anos com retirada de rubrica de custeio de investimento e de folha de pagamento para a gente não ter greve. Por outro lado, é uma situação inerente. A gente vê uma UFESA que teve um super investimento aí nos últimos anos, mais de 100 milhões, como o Sheina mesmo falou. Tá em greve ainda, lá em Caraúbas, teve uma construção de um campus lá que eu acho que foi mais de 30 milhões e está o mesmo período em greve. Então isso é muito ruim, isso não é uma questão pontual da UERN. Não adianta quererem colocar política, não adianta quererem colocar a legalização, a legitimidade da instituição. O que a gente está vivenciando é que ainda hoje, embora que o ensino superior embora que o Estado, União, município tenham que assegurar a educação, o sistema de ensino, mas 75% hoje das matrículas do ensino superior estão nas instituições privadas. Então nós tivemos o FIES, nós tivemos o ProUni, nós tivemos uma série de outras atividades para que o ensino superior passe a ser privado. Então a gente tem que abrir realmente os olhos e, infelizmente,
uma greve, uma paralisação dessa, ela se faz necessária quando a gente vê que as nossas condições mínimas de trabalho, eles estão se acabando. E quero dizer aqui, na condição de reitor, hoje a Universidade do Estado tem um orçamento de 4 milhões e 200 mil reais, mas isso não quer dizer que eu vou saber o que é que eu vou pagar. A gente faz uma licitação, a gente contrata uma empresa, a gente faz uma obra e eu mando para a Secretaria de Planejamento do Estado a ordem de serviço, a SR chamada, e torço que paguem. Então, diariamente não, mas semanalmente eu estou em Natal tentando liberar. E isso não é problema desse governo, não é problema da CEPLAN, é problema de recursos que o Estado está com dificuldades de atender toda aquela LOA que foi aprovada. E é interessante que a gente destaque para a população, para acabar com o mito, né? Muitas pessoas acham que a greve é apenas pleiteando reajuste salarial, e isso não é verdade, né? Existem outros requerimentos, como a instalação de residências universitárias, de restaurante universitário, né? Toda a estruturação da universidade. Então, a gente precisa acabar com esse mito, com essa inverdade. Condições mínimas de trabalho, como o reitor falou. Né? Para a formação do nosso alunado. Olha, infelizmente o bloco está encerrando, eu queria realmente poder discutir, mas eu não vou me furtar nesse momento, encerrando esse bloco, que quando nós formos começar o outro bloco, nós já vamos destacar outros assuntos e também o quadro Concurseiro Mossoró, que é outro quadro interessante, reitor, do nosso programa, mas eu não vou me furtar de dizer que esse país, sinceramente, ele nunca vai ser um país desenvolvido e nem pode se dizer país em via de desenvolvimento enquanto não priorizar de fato a educação. Os governos estaduais, federais, o governo federal, por exemplo, fala pátria educadora. Será que efetivamente somos uma pátria educadora? Será que o governo do estado está se preocupando efetivamente com a educação ao deixar uma greve por 4 meses desse jeito? Sem dar uma solução, e talvez, e aí é um direito que lhe assista, e eu não vou nem tocar porque eu sou diretamente interessado, deva estar pedindo a ilegalidade da greve, eu não quero nem tocar nesse aspecto. Eu só destaco que parece que a educação nesse país não é algo importante como deveria ser. Por isso que nós estamos no patamar atual que nós estamos passando, porque nós não investimos em educação. Depois de todos esses números, depois da grandeza, nós fizemos questão de destacar o quanto é grande a universidade. Olha a discrepância. Toda a grandeza da universidade e a pequenez dos gestos pelo modo que ela está sendo tratada nesse período. Reitor Pedro Fernandes, eu deixo para as suas considerações finais. Me desculpe o desabafo, mas eu sou assim. Eu fiquei calado esse tempo todo e queria falar muito mais, mas não poderia deixar de destacar. Esse país só vai para frente quando nós efetivamente investimos em educação. Por suas considerações finais, reitor. Eu quero agradecer o convite de participar do programa Cidadania. Um trio aqui bem exigente, bem crítico. Isso é muito bom que a gente discuta. Quero dizer que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte hoje equivale a 3% da receita corrente líquida. Quero dizer também que esses 3% não são retirados da educação básica, nem se pode, no mínimo 25%. Então, o nosso Estado ele está aplicando, investindo 28%. E se esses 3% da universidade não fossem para a UERN, ele seria para infraestrutura, para saúde, segurança ou até mesmo para corrupção. Então, será que não vale esse investimento? Quero dizer outra coisa também, desses 10.500 alunos de graduação foram citados, 70% deles nunca estudou numa escola particular. Nós temos lá um projeto, uma resolução de inclusão social, desde 2002, iniciada em 2004, onde pelo menos 50% do nosso aluno tem que ter feito sua educação básica no ensino público e no interior do nosso estado. Então, no PNE, quando se fala em interiorização e democratização do ensino superior, eu quero saber quem mais faz isso com a nossa universidade, do que a nossa universidade. Dessa forma, destaco também, doutor Erval, que 40% dos nossos alunos de graduação, os pais não têm ensino médio.
Então eles são transformadores de uma sociedade. Quem quiser ler essa revista, quem quiser acessar o site, veja os exemplos que nós temos, veja como nós estamos expandindo e chegando. E quero aqui agradecer a cada professor e cada técnico administrativo que suporta trabalhar com as condições que estão longe de ser adequadas. Não é fácil. A reitora da UFRN me perguntou, professora Ângela, reitor, como é que você segura os doutores no interior do estado? Eu digo, porque nossa vocação é essa, nossa identidade é essa de interior do estado. Então não é fácil você ter um professor super qualificado aqui em Mossoró, em Pau do Ferro. Você abrir um curso de doutorado em Pau do Ferro é desafiador. E a universidade faz isso. E digo mais, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte é um órgão do governo do estado, e o governo do estado e o estado tem muito do que se beneficiar dela, como vários programas que nós estamos fazendo de formação de servidores públicos estaduais, agora na capacitação de urgência e emergência em mais de 1.500 servidores na área da saúde. Então também, doutor Evaldo, teria muito o que dizer aqui, Joyce, mas você nos empolga com sua provocação, com sua insistência e até nos encoraja. Dessa forma, parabenizo pelo programa, parabenizo você, Joyce, ao lado de uma pessoa que já tem uma experiência e não se acanha. Minha monitora, né? E grande advogada. E parabenizar Márcio por todo o poder que ele tem na execução desse programa. Reitor, a gente aqui estourou hoje todo o tempo. A crônica que eu ia fazer, não vou fazer mais. Com certeza a cara do Márcio já me disse. Eu estourei aqui a crônica, faz parte. Mas nós não podíamos deixar de destacar. E eu queria que os vereadores de Natal, ou mais ou menos a vereadora de Natal, lessem essa revista. Por ela ter falado o que ela falou, com todo o respeito que eu tenho a ela. O próprio governo do estado, né, as pessoas que não estão vendo a importância da universidade, o vereador Robson Faria, que eu conheço, dê uma lidinha na revista, você vai ver o que é a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado e a gente volta já já com outro bloco. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos.